Olá! Você irá assistir a mais uma aula do CCVV, Curso de Cálculo em Várias Variáveis. Na aula de hoje, veremos o que são aproximações lineares. Bem, nós vimos lá na aula 38 do CCVV a seguinte equação: z igual a menos 2x mais 6y menos 4, que representa uma equação do plano tangente ao paraboloide, com a equação z igual a f de xy igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Esse plano ele é tangente do ponto P menos 1, 1 e 4. E também visualizamos suas representações gráficas utilizando o software GeoGebra. Agora nós vamos retornar lá para o meu computador e analisar novamente essas representações. Eu sou o professor Carlos Ropelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos lá para o meu computador. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra Classic 5 aberto. Então aqui na janela de álgebra, ao lado esquerdo, aqui nós temos a equação do paraboloide, menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, mais 0z ao quadrado, mais z igual a zero. A maneira que ele representa aqui. Também a equação do plano, que ele chamou de plano G, 2x menos 6y mais z igual a menos 4, e o ponto P igual a menos 1, 1 e 4. Então aqui é a aula 38 lá do CCVV que nós vimos essa figura aqui. Então agora nós vamos analisar o comportamento, né, de quando nós damos o zoom próximo do ponto P, em direção ao ponto P. Então aqui está o ponto P, deixa eu só movimentar aqui, ó, girar, fazer uma animação. Olha só, aí nós conseguimos visualizar o nosso paraboloide, aqui em amarelo, aqui está o plano, deixa eu girar um pouquinho mais, e ali está o ponto P. Então eu vou virar ele para cá e vamos nos aproximar aqui do ponto P. Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, mover janela de visualização. Já está selecionado. Agora eu vou clicar aqui no ponto P e vamos movimentando aqui, ó, nós vamos dando zoom. Olha só aqui o ponto 4, ó, o 4 aqui do Z. Eu estou me aproximando cada vez mais aqui, olha só o que está acontecendo. Nós estamos vendo aqui amarelo é o paraboloide e na cor magenta é o plano. Deixa eu clicar aqui para mover e visualizar por outro ângulo. Olha só, estou visualizando por cima. Então, olha, quanto mais próximo nós estamos do ponto P, vou voltar aqui na ferramenta, nessa ferramenta, mover, e vou me aproximando aqui. Ó. Olha só o que está acontecendo com o paraboloide. Ó. Ele está se aproximando do plano, olha só. Ele está quase que tangenciando totalmente o plano. Agora eu vou movimentar novamente. E bem próximo do ponto P, praticamente ele se confunde com o plano. Então, quanto mais próximo eu estou do ponto P, mais a superfície, na superfície, o paraboloide, ele vai se confundir, ele vai se parecer com o plano, tangente. Ok? Então agora vamos retornar lá para a sala e dar continuidade. Então, acabamos de ver lá no software GeoGebra que quando nós estamos dando zoom em direção ao ponto P, menos 1, 1 e 4, o que nós estamos fazendo? Restringindo o domínio da função f de xy igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado. E observando que quanto mais próximo nós estamos do ponto P, o gráfico da superfície ele se parece cada vez mais com o plano tangente. E, portanto, nós podemos dizer que a função linear de duas variáveis L de xy igual a menos 2x mais 6y menos 4 será uma boa aproximação da função f de xy igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado quando nós tomamos o par ordenado xy próximo do ponto P menos 1 e 1. Aí nós damos o nome de linearização à função f em menos 1 e 1. E a aproximação f de xy menos 2x mais 6y menos 4, ela será chamada de aproximação linear, ou também aproximação pelo plano tangente de f no ponto menos 1 e 1. Bem, agora nós vamos ver, por exemplo, o que é aproximação linear, f de xy menos 2x mais 6y menos 4, nos fornece um ponto de coordenadas menos 0,95 e 1,1. Então, substituindo esses valores aqui nessa expressão, nós vamos ter que a aproximação linear vai dar 4,5.
Agora, esse valor aqui ele está bem próximo do valor exato dado pela função f de xy igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado, que é igual a 4,5325. Tá? Agora, se nós tomarmos um outro ponto, menos 2 e 2, que está longe do ponto menos 1 e 1, nós vamos ter como resultado a aproximação de igual a 12. E esse valor de L de 2 e 2 igual a 12 não é uma boa aproximação, pois o valor exato f de 2 e 2 vai ser igual a 16. Agora, de um modo geral, lá da equação 5 da aula 38 do CCPB, nós sabemos que uma equação do plano tangente ao gráfico de uma função f de duas variáveis que têm derivadas parciais contínuas em um ponto f de a, b, f de ab, ele vai ser dado por z igual a f de ab mais f derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, que multiplica y menos b, que eu vou chamar aqui de equação 1. A função linear em que o gráfico é esse plano tangente, ela será L de xy igual a f de AB mais derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, que multiplica y menos b, que eu vou chamar de equação 2. A essa expressão aqui nós damos o nome de linearização de f em AB. E a aproximação f de xy, f de a e b, mais derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, que multiplica y menos b, que eu estou aqui chamando de equação 3, ela será chamada de aproximação linear, ou aproximação pelo plano tangente de f em AB. Agora acabamos de definir o que? Plano tangente para a superfície Z igual a f de xy, em que as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas. Agora nós vamos ver o que acontece quando essas derivadas parciais de primeira ordem não são contínuas. Considere a função f definida por f de xy igual a função definida por sentença. Ela vai ser x que multiplica y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, se o par ordenado xy for diferente do par ordenado 0, 0, ou seja, da origem. E ela vai ser 0 se o par ordenado for a origem. Então, 0, 0, é isso? Agora nós vamos ver o gráfico dessa função utilizando o software GeoGebra e depois retornaremos aqui. Bem, eu estou novamente aqui com o software GeoGebra Classic aberto. E no campo de entrada vamos digitar a expressão da função. Vou dar um nome para ela, f, dois pontos, é o nome da função, z igual a x vezes y, xy, dividido por, entre parênteses, que é o denominador que tem uma soma, x elevado ao quadrado. Vai observando aqui a hora que eu vou digitando aqui no campo de entrada o que está acontecendo na janela de visualização ali em 3D. Já está construindo alguns objetos ali. Y, olha só, elevado ao quadrado. Já construí toda a expressão, vou dar um Enter. Na janela de álgebra eu tenho a expressão da função, olha só, f de f, dois pontos, z igual a x vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é uma função de várias variáveis f. E aqui na janela 3D já tem o gráfico dela, olha só. Eu vou ocultar um pouquinho o gráfico e mostrar a janela. Então aqui eu tenho o eixo x, esse vermelho aqui, ó, positivo, para setinha. Aqui em verde o eixo y, também positivo com essa setinha. E para cima aqui o eixo z em azul, também positivo. Então vamos visualizar novamente o gráfico da nossa função. Olha só. Eu quero mudar a cor desse gráfico. Vou clicar aqui e venho aqui nessa opção e vou mudar a cor para esse azul aqui, ó. Azul não, vou deixar ele num verde. Aí, melhor. Então vamos analisar um pouco esse gráfico aqui, ó. Nosso problema é em torno da origem, que ela está construída toda a função, certo? Então vamos ver o que acontece. Vamos dar uma visualização, girada aqui no gráfico, ó. Olha só. Ela é definida de menos, o z, ó, vai de menos 5, de menos meio a meio. Vamos construir um plano aqui, ó. Dois planos. Um plano z igual a menos 0,5 e outro plano z igual a 0,5. Ok? Eu vou ocultar o gráfico da função e olha só. Aqui eu tenho um plano passando no meio para o z. Olha aqui, ó, como é que ficou. Eixo x, eixo y. Então eu teria o plano x, y aqui, ó. E aqui eu teria como se fosse uma reta passando aqui no z igual a menos
0,5 e mais 0,5. E a nossa função, vamos ver, ela está totalmente encaixada ali dentro. Dá para a gente visualizar um pouquinho melhor. Vamos ver o plano XZ. Olha só. Coloquei o plano XZ, ó. Eixo X aqui, eixo Y, Z aqui em cima. Deixa eu até ocultar novamente aqui a função, olha. X, vermelho, positivo para a direita. Z, positivo para cima. Agora vamos voltar novamente com o gráfico. Vou mudar um pouquinho a cor novamente dele. Vou deixar aqui, olha só. Brincando aqui com as cores, né? Ó, laranja aqui está o nosso gráfico da nossa função. Eu vou visualizar em outro plano. Plano YZ. Olha no plano YZ. Então eu terei o Y aqui e o Z ali. E no plano XY. Então olhando por cima aqui, olha só. Agora vamos voltar aqui na visualização, restaurar a visualização dessa casinha aqui. Tá lá. Eu vou ocultar esses planos aqui, ó. Os dois planos. Vou mexer um pouquinho aqui. Eu vou dar um zoom, de que maneira? Vem aqui no centro, ó, com a setinha lá no zero, na origem, e estou dando um zoom. Aqui eu vou mexer um pouco mais. Bem, nós sabemos que ela não está definida no ponto 0, 0. Ela vale 0 porque foi definida dessa forma por sentença. Aqui eu não coloquei a sentença, mas vamos marcar o ponto 0, 0 aqui, ó. Vamos chamar ponto O igual, abre parênteses, ele abre e fecha, 0,0,0. Dá um enter. Já marcou o ponto 0, 0 lá dentro. Eu vou até ocultar a função, vou ocultar os eixos e vamos ver, está o ponto 0, 0 ali, ó, certo? Vou voltar novamente os eixos e a função. Então tá lá. Vamos agora ver que ela não está definida, porque se eu construir o gráfico, não sei se ela está definida ou não, não dá para ver se o gráfico está tocando ali ou não na origem. Então vamos ocultar até os eixos aqui, ó. Não dá para saber, né? Se tem um furinho lá na origem, lá. Como é que nós fazemos? Então vamos olhar aqui, ó. Olhar pelo plano XY. Olha, ela não é para ser definida ali, ó, naquele pontinho. Mas como está muito, aqui não dá para nós saber. Então o que nós vamos fazer para saber se ela está definida ou não? Então, vou restaurar a visualização novamente, deixar os eixos. Não gostei muito também dessa cor aqui, hoje estou indeciso, né? Vou deixar no amarelo aqui. Tá lá, em amarelo. O que nós vamos fazer? Vamos construir dois planos, um passando pelo eixo X e outro pelo eixo Y. Então, vou chamar aqui X igual a 0. Então, ele está passando aqui no eixo X e no eixo Y, vou até botar aqui o eixo dessa forma, eixo Y aqui e está ali o plano. Vou até ocultar novamente aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos ver, vou mexer aqui no gráfico, vamos ver, ó, aqui o eixo Y, então ele está passando aqui, então ele é o plano YZ. Agora eu quero fazer o plano XZ. Então, XZ, então o Y é igual a 0. Y é igual a 0. Aí eu tenho outro plano, XZ. Então, vou botar esse plano, ó, XZ. Olha lá o plano XZ. Beleza, né? Vamos deixar os dois planos. E vamos voltar com a nossa função ali. Então, vamos ver a intersecção desses planos com a nossa curva aqui. O que acontece? Então, vem aqui nessa ferramenta, intersecção de duas superfícies. Vou clicar aqui. Vou clicar na função e vou clicar nesse plano. Olha, já destacou alguma coisa aqui no eixo X ali. Agora, eu vou clicar aqui na função. E clicar no outro plano lá, também já destacou. O que eu faço? Eu vou ocultar esses dois planos, y igual a 0 e x igual a 0, e também a função. E por último, vou ocultar quem? Os eixos. Vou ocultar os eixos e vamos ver o que acontece. Olha só, agora eu vou mandar ele visualizar no plano. Que plano que é esse? XY, olha só, tem um buraquinho aqui, ó. Vamos marcar o ponto 0, 0 lá, vamos ver se ele preenche. Exatamente, é preencher. Então nós podemos constatar que ela não é definida no ponto 0, 0. Viu? Então agora vamos ocultar aqui, vamos deixar apenas a nossa função com os eixos. Tá lá, vamos dar mais um zoom aqui e vamos observar, olha. Então ali na origem é definida, né? Ok, agora vou retornar lá para o quadro e continuar. Bem, acabamos de ver lá no software GeoGebra o comportamento dessa função e analisamos ela lá na origem. Então, as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y, elas existem na origem e são iguais a 0 em ambos os casos. Porém, as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y,
elas não são contínuas. Então teríamos para a aproximação linear o valor zero, no entanto, a função f de x, y ela vai ser 1 para todos os pontos da reta y igual a x. Então vejamos aqui, ó. Vamos trocar aqui o y por x. Então vou ter x vezes x, vai dar x ao quadrado no numerador. Aqui eu vou ter x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado no numerador e 2x ao quadrado no denominador. Simplifico o x ao quadrado com x ao quadrado, eu vou chegar nesse resultado. Agora, portanto, a função de duas variáveis ela pode ter um mau comportamento, apesar da existência das derivadas parciais. A fim de evitar tal comportamento, será introduzida a ideia de função diferenciável de duas variáveis. Recordando que para uma função de uma variável y igual a f de x, quando avaliamos o x de a para a mais delta x, nós teremos o incremento delta y na variável y, que é dado por delta y igual a f de a mais delta x menos a f de a. E lá no cálculo de uma variável, nós temos que, se a função f é diferenciável em a, então delta y vai ser igual a f' de a, que multiplica delta x, mais um epsilon que multiplica delta x, onde o epsilon tende a zero quando o delta x tende a zero. Essa daqui será a nossa equação 4. Agora vejamos o que acontece quando nós temos uma função de duas variáveis, isto é, z igual a f de x, y. Seja z igual a f de x, y uma função de duas variáveis e façamos com que o x varie de a para a mais delta x e que o y de b para b mais delta y. E dessa forma teremos um incremento ΔZ na variável z, dado por ΔZ, ele vai ser igual a f de a mais delta x, vírgula, b mais delta y, menos a f de a e b. Equação 5. Logo, o incremento ΔZ representará a variação sofrida pela função f quando o par ordenado xy variar do par ordenado AB para o par ordenado a mais delta x, vírgula, b mais delta y. E de maneira análoga ao que temos lá na equação 4, diferenciabilidade para a função de uma variável, podemos definir a diferenciabilidade de uma função de duas variáveis assim. Definição 1. Seja f uma função de duas variáveis, onde z é igual a f de xy, então f será diferenciável no par ordenado AB se pudermos expressar o ΔZ da seguinte forma. ΔZ ele vai ser igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que multiplica ΔX, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, que multiplica ΔY, mais um epsilon que multiplica ΔX, mais um epsilon 2 que multiplica ΔY. Onde epsilon 1 e epsilon 2 tendem a zero quando o par ordenado ΔX e ΔY tende ao par ordenado 0, 0, isto é, a origem. Essa definição ela nos quer dizer que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação que nós vimos, a aproximação linear que nós vimos em 3, é uma boa aproximação quando o par ordenado xy está próximo do par ordenado AB. Poderíamos dizer isso de outra maneira, isto é, o plano tangente aproxima bem o gráfico de f perto do ponto de tangência. E quando fica difícil utilizarmos essa definição 1 para encontrarmos a diferenciabilidade de uma função, nós vamos fazer uso de um teorema, que é o teorema 1. Então, o teorema 1, ele dá uma condição suficientemente conveniente para a diferenciabilidade. Então, teorema 1. Se as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y existirem perto do ponto AB e forem contínuas em AB, então f é diferenciável em AB. Agora vejamos um exemplo para ilustrar o que acabamos de aprender. Exemplo. Considere a função f de xy igual a x que multiplica e elevado a xy. Mostre que f é diferenciável no ponto 1 e 0, encontre a linearização nesse ponto e aproxime f no ponto 1,1 e menos 0,1, usando essa linearização. Então, solução.
Primeiro vamos calcular as derivadas parciais, f em relação a x e f em relação a y. No ponto 1 e 0. Então aqui nós temos a nossa função. Vou usar aqui a derivada do produto. Então x é a primeira função e elevado a xy é a segunda. Então a primeira função vezes a derivada de e elevado a xy em relação a x, mais a segunda função é elevado a xy vezes a derivada de x em relação a x. Então aqui eu tenho x, passei ele para frente, derivada de e elevado a xy é e elevado a xy, e a derivada de xy é, como eu estou derivando em relação a x, o y vai ser constante, passou para frente. E aqui, e elevado a xy, derivada de x em relação a x é 1. Então ficou e elevado a xy aqui, na frente x multiplica y vezes e elevado a xy. Agora no ponto 1 e 0, eu vou trocar aqui o x por 1, o y por 0. 1 vezes 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0. E elevado a 1 vezes 0 é 0, elevado a 0 é 1. 0 mais 1, então logo a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 e 0 é 1. Agora vamos derivar ela em relação a y. Vou usar novamente a forma do produto. Então vamos lá, é a primeira função, x, derivada da segunda, elevada a xy. Mais a segunda função, elevada a xy, vezes derivada da primeira, só que em relação a y agora, certo? Então aqui nós vamos ter x, eu passei para frente, derivada de e elevado a xy é e elevado a xy, derivada de xy em relação a y, o x é constante, passa esse x constante para frente, ele vai multiplicar outro x, então vai dar x ao quadrado, multiplica e elevado a xy. Agora aqui, eu tenho e elevado a xy, vou repetir, derivada de x em relação a y, x é um constante, derivada constante é 0, então aqui eu vou ter e elevado a xy vezes 0, portanto a derivada de f em relação a y vai ser x ao quadrado vezes e elevado a xy. No ponto 1 e 0, vou trocar o x por 1, o y por 0. 1 vezes 1, 0, elevado a 0, 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 1, 1. Logo a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1 e 0 é 1 também, correto? Ambas, a derivada parcial de f em relação a x, que é x multiplica y, multiplica elevado a xy, mais elevado a xy, e f é derivada parcial de f em relação a y, é x elevado ao quadrado, multiplica elevado a xy. Ambas essas funções elas são contínuas. Então, pelo teorema 1 que nós vimos nessa aula, f é diferenciável e, portanto, a linearização L de xy será dada por essa expressão, né? L de xy igual a f de AB mais derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, multiplica y menos b. Então, substituindo, a linearização L de xy é igual a f, o a é 1, é no ponto 1 e 0, né? 1 para o a e 0 para o b. 1 e 0, derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 e 0, x menos o a que é 1, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto 1 e 0, y menos o b que é 0. Então vamos substituir. F no ponto 1 e 0, vamos ver quanto é que dá, nós não calculamos ainda. Vamos trocar a x aqui por 1 e 0. Então, eu vou ter 1 vezes 0, 0, elevado a 0, 1, vezes 1 dá 1. Então, aqui, f de 1 e 0 é 1. Mais, essa daqui, nós calculamos dá 1. 1 que multiplica x menos 1, mais essa outra f, derivada parcial em relação a y, também dá 1. Y menos 0. Então, fazendo as continhas aqui, eu vou ter 1. 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 1 dá menos 1, 1 vezes y dá y, 1 vezes 0 dá 0. Então, vou somar 1 menos 1 dá 0, x mais y. Então, a linearização deu essa expressão aqui, olha só. Simples de tudo, né? Então, ficou isso tudo aqui. L de xy igual a x mais y. Logo, a aproximação linear é igual a aproximação, nossa função, f de xy é igual a x multiplica elevado a xy, e a aproximação é x mais y. Então, substituindo no ponto 1,1 e menos 0,1, vou ter aqui x por 1,1 menos y 0,1, que vai dar 1, essa aproximação. E o valor exato ele será a f de xy é igual a x multiplica elevado a xy, trocando x por 1,1, aqui, aqui e aqui, e o y por menos 0,1, eu vou ter o seguinte valor, 0,98542, que está bem próximo aqui, né? Olha só, comparando esse resultado com esse, nós podemos observar que eles estão bem próximos, ok?
Bem, dessa forma nós encerramos mais uma aula do CCVV. E você que ainda não fez inscrição no meu canal, aproveite clicando aqui do seu lado direito, nesse botão que aparecerá. E aqui em cima, do lado esquerdo, você encontrará a última aula do CCVV e abaixo você tem a playlist completa. Além disso, você encontrará uma playlist aqui em cima no card de Geometria Analítica. Dá uma olhadinha lá. Então nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Superati.